A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindas ao nosso momento de oração, de leitura da Bíblia, de falar com Deus, de deixar a palavra falar ao nosso coração. E hoje nós estamos no 28º dia desse mês de outubro, estamos finalizando esse mês, e nós já estamos em Lucas, capítulo 21, capítulos 21 e 22, e vai ser uma bênção. Logo na sequência aí vem João, depois vem o livro de Atos e assim vai. Nós vamos finalizar brevemente a leitura da palavra do Senhor e vai ser maravilhoso, uma bênção. Vamos juntos nesta leitura em nome de Jesus. Lucas capítulo 21 diz assim: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Lindo, né? Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governantes. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez, digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios,
até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no céu, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, as nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e com grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois sua salvação está próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração: observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar e, à tarde, voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhes prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem enquanto as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou João e Pedro na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse:
Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas, aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupem a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará a mim 3 vezes e negará que me conhece. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e, se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como a de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo no céu que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra, como gotas de sangue. Meu Deus! Por fim,
Ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus lhe disse: Basta! E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaço de pau? Porque não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de meia hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza este aí estava com eles, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E, no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos, fecharam os seus olhos e diziam: Profetize para nós. Quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença deste conselho e eles perguntaram: Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: Se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim? E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos gritaram: Então você afirma que é filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Que Deus vos abençoe e prospere a vida de cada um, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.